Olá! Boa noite a todos vocês! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma revisão de mercado ao vivo. Pessoal, a última revisão de mercado do ano. Vamos encerrar ali 2000. Vamos encerrar 2019 e vamos começar 2020. Vamos começar 2020 ali, já depois do dia 8. Não, mentira. Dia 6. Dia 6. Dia 6 nós retornamos. Dia 6. A gente encerra hoje nossas aulas. Vamos participar ali. Como eu estava dizendo, vamos participar ali da nossa última aulinha. Nós vamos encerrar hoje nossa sequência de revisões ao vivo e nós vamos retornar no dia 6 de janeiro de 2020. Então aproveitem bastante para descansar, para chegar o ano que vem, estarem firmes e fortes. Aproveitem essas épocas aí para fazer bastante replay de mercado, porque é importante. Tenho certeza que quem aproveitou o desafio dos 30 dias teve uma evolução gigantesca, e se você que está aqui participou dos desafios, teve essa evolução gigantesca, comenta aí no chat. Tenho certeza que você teve muitos resultados, né? Bom, basicamente nós vamos encerrar, voltamos dia 6, então, como eu falei para vocês, e ali eu vou posicionando vocês também a respeito de outros fatores ali ao longo do tempo, tá? Espero que vocês tenham gostado do ano de 2019, todo o conteúdo que a gente ofereceu. Fiz ali o meu melhor para você ter condições de avançar cada dia mais na análise técnica, para que você tenha condições cada dia mais de evoluir no mercado. Queria agradecer a parceria de todos vocês, alunos, parceiros, amigos. Muito obrigado por estarem presentes, acompanhando o nosso trabalho. E desejo a todos um ótimo Natal, um feliz ano novo para vocês já de antemão. E que se preparem, pois 2020 parece ser um ano muito, muito positivo, um ano de muito resultado ali, que a gente possa compreender ali todo o cenário, né? Muito obrigado a todos e, bom, vamos para a nossa revisão, né? Nossa revisão hoje. Mercado parado já, final de ano, né, gente? A gente já tem ali uma noção. Dezembro já é uma questão ruim ali a respeito de volume, mas hoje o dia ali foi. Deixa eu regular a tela aqui, espera só um minutinho, porque eu tô com os monitores de pé. Deixa eu só regular aqui. Pronto. Bom, galera, é isso. Vamos começar então a nossa revisão. A gente inicia ali pelo mini índice, né? A gente vai iniciar pelo mini índice e depois a gente vai desenvolvendo ali o dólar e por aí vai. Os estudos de mercado retornam também no dia 6, certo? Dia 6 a gente retorna com nossos estudos de mercado. Se eu retornar antes, eu aviso vocês, mas eu acredito que dia 6 a gente retoma nossos estudos. Pregão, movimentação, né? Nosso panorama de abertura e tudo mais. A gente retorna com todos os nossos conteúdos aí depois desse período de férias, tá? Não deixem de ficar atento ao painel do aluno. Se tiver algum aviso importante, vou comunicar a vocês por lá, certo? A matrícula do curso continua liberada, você pode fazer mesmo nas férias, não precisa se preocupar enquanto a isso. Tá? Basta você acessar o link na descrição do vídeo aqui ou gabrielpinote.com, tá? Basta você fazer ali a sua inscrição e começar a estudar agora mesmo, aproveita o final de ano para fazer isso, tá? E para os meus queridos alunos que estão aqui na revisão, vamos começar. E é bom que você tenha uma noção aí de mercado. Pessoal, o que nós temos aqui para analisar? Tá? Esse aqui é o mini índice. A gente vem acompanhando ele ali nos nossos estudos de mercado, a gente observa que o mercado está numa movimentação de alta, né? E aqui nós tivemos uma consolidação. Qual que é a regra que eu explico para vocês direto, gente? Eu falo assim para vocês, pessoal, movimento de alta.
quando a gente está no movimento de alta, o que é importante a gente analisar no movimento de alta? Se a gente está no movimento de alta, eu quero sempre estar a favor dessa movimentação, eu quero sempre estar ali trabalhando para que eu esteja do lado do mercado. Se é um mercado de alta, eu quero subir, né? Eu quero que o preço suba, o preço sobe. E se eu quero estar sempre a favor do mercado, eu quero lucrar então com a subida do preço. Para eu poder lucrar com a subida do preço, eu preciso estar comprado, né? E eu preciso comprar e o preço suba acima do valor que eu estou comprado. Então, qual que é o melhor ponto para a gente comprar? É comprar quando o mercado já está subindo? É comprar quando o mercado está lá no último valor, lá em cima? Nossa, ele rompeu o topo, agora ele vai subir, vou comprar. Essa é a melhor opção para você comprar? Ou é comprar por desespero? É comprar por, nossa, eu vou ficar fora do jogo, eu preciso comprar agora e depois, se der errado, eu vejo o que eu faço. Então, você tem que colocar na balança, certo? Você tem que pôr na balança e analisar qual que é a questão mais importante, né? Se você está, por exemplo, vendo, qual que é a teoria de Down para um mercado de alta, movimentação de alta? É o quê? Topos e fundos ascendentes, né? Se o mercado está fazendo topos e fundos ascendentes, ele está numa movimentação de alta. Quando a gente sabe que o mercado sai de um teste de máxima e ele passa a atuar no mercado realmente de alta, quando ele cumpre os dois requisitos, né? Ele rompe o topo e depois ele forma um fundo maior. Então, se você vê um topo que está rompendo, o topo rompe e você compra, achando que o mercado vai subir, você está fazendo uma compra ruim. Você está fazendo uma compra por impulso. Você não está comprando no melhor local que você poderia comprar. Você está pagando caro. Imagine o mercado na máxima do dia, ele rompe a máxima do dia, pronto, vai subir. Você está comprando no ponto mais caro que existe no dia, é a máxima do dia. Então você fez uma boa compra? A meu ver, não. Você não fez uma boa compra. O ideal seria você tentar comprar o mais perto da mínima possível, porque você estaria pagando ali o mais barato possível. Então você sempre tem que lembrar o seguinte: quando você está em movimentação de alta, você vai tentar ao máximo pagar mais barato, porque você quer lucrar com a alta. O preço de venda a gente já tem pré-estabelecido, que é o topo, é o último topo, ou se você tiver uma operação vendedora, é o último fundo, certo? Se você tiver comprado, seu alvo é o último topo. Então, o preço máximo que você pode chegar para vender é o último topo. Se você comprar no topo, você já está comprando no preço máximo. Você tem que comprar no fundo para que você tenha o lucro maior, né? Para você ter um ponto maior ali para você chegar, que é o último topo, né? E digamos que o último topo e o último fundo seriam uma tabela de vendas. E quanto mais barato você conseguir comprar, melhor é seu lucro, porque você está economizando na compra. E a gente, sempre que a gente economiza na compra, a gente lucra mais na venda. Então, essa cabeça de empreendedor, de empresário que você tem que ter, né? O empresário que economiza na hora de comprar, consegue lucrar mais na hora de vender. Então, é você pechinchar a sua compra. Como que a gente faz isso na Bolsa de Valores? Identificando regiões, né, identificando pontos no gráfico que falam, não, esse é o ponto melhor para comprar. Ou esse é o ponto melhor para eu vender. Tá? Eu vou mostrar isso para vocês agora de uma forma muito simples, né? E é isso que você aprende ali no nosso treinamento, é isso que você aprende todos os dias no nosso treinamento, nas revisões ao vivo, é tudo isso que eu tento passar para vocês. É um conceito muito simples, mas a maioria das pessoas não compreendem esse conceito porque acham que é muito simples, é muito fácil. Só que quando entenderem que essa é a essência do negócio, que é comprar barato e vender caro, você vai parar de procurar regiões que não te dê lucratividade, você vai parar de procurar regiões que só te fazem girar contrato, e você vai parar de procurar regiões que só te colocam num risco desnecessário, né? Porque você comprando o mais perto possível do fundo, você está com um risco pequenininho com um alvo desse tamanho, então você tem uma relação muito lucrativa. Gabriel, você está falando para adivinhar fundo? Não. Tanto é que eu tenho um vídeo aqui no YouTube e no treinamento também que chama Não Tente Adivinhar Topos de Fundos, né? O que a gente tem que fazer? A gente tem que procurar fundos que já existem. A gente não tem que adivinhar nada. A gente nunca sabe quando vai ter um fundo, quando vai ser um topo. O mercado está subindo, subindo, subindo. Eu vou ficar adivinhando o topo? Não. Deixa ele formar o topo. Quando ele formar o topo, formar a reversão ou formar o fundo, né? Formar a reversão, aí sim você vai tentar fazer ali a marcação para isso, tá? Então aqui no gráfico você pode observar que a gente já tinha as regiões de fundo, pré-estabelecidas. Então, eram esses os pontos que eu estava esperando para o mercado fazer compras. São esses pontos que a gente estava aguardando para realizar compras. Gabriel, e o que é esse último cara aqui em cima?
que é esse cara aqui? Né? Por que você marca ele? Por que se você está querendo só comprar porque o movimento é de alta, por que ele está marcado no seu gráfico, né? Porque, pessoal, como que é a movimentação ali quando a gente vai trabalhar numa tendência de alta que eu acabei de comentar para vocês, né? Quando você está trabalhando tendência de alta, a gente está dando continuidade no movimento, a gente precisa de dois fatores, porque senão a gente cai num teste de máximo. Esses dois fatores é aquilo que eu acabei de comentar. Que é o primeiro, é o rompimento de topo, e o segundo é o retorno do preço, né, para formar um fundo maior que o fundo anterior. Quando a gente tem esse ponto que está em vermelho aí no gráfico, né, que é o último ponto, numa tendência de alta, a gente fala que o último topo, vocês não estão vendo, vocês não observam que eu marquei outros topos, só tem aquele topo, o resto é tudo fundo. Né? Você pode observar aqui, ó, só tem fundos marcados, né? E lá em cima tem um topo. Por que só tem aquele topo? Porque para o mercado dar ascensão, para o mercado dar continuidade, para o mercado andar, para ele continuar esse movimento anterior, existe esse ponto. Esse ponto, na maioria das vezes, né, na maioria dos exemplos, as pessoas chamam de laje, de teto, de telhado, né? Eu chamo de barreira de continuidade. Por que barreira de continuidade? Porque ele precisa vencer essa barreira, né, uma resistência, para que ele possa dar continuidade no movimento. O que seria essa região? É uma região de resistência, que quando rompida ela se torna um suporte. Porém, essa região ela é um bom lugar para você vender numa operação eventualmente contra a tendência, porque a tendência principal é a de alta e uma tendência só se altera, né, quando outra entra em vigor. Então, ela é um ponto para você trabalhar contra a tendência e é um ponto para você poder analisar o que o mercado pode fazer. Porque se ele romper esse ponto, significa que ele está dando continuidade no movimento anterior, e aí a gente vai buscar pontos de fundo para a gente trabalhar. Se ele não está rompendo esse topo, você vai buscar regiões para você operar no movimento contrário. E hoje você tem isso acontecendo, porque o mercado ali, você pode observar que ele abre dentro da consolidação entre a barreira de continuidade e o último fundo. Isso causa uma consolidação. E numa consolidação, os pontos para a gente trabalhar são pontos de venda aqui no último topo e pontos de compra no último fundo. Quando que o mercado me dá a oportunidade? Quando ele vem testar a região do topo de consolidação com os padrões que a gente utiliza. Né? Você tem essa leitura aqui. Você sabe que para o mercado continuar para cima, você sabe que o mercado continuar para cima, ele precisa vencer essa barreira aqui, ele precisa vencer essa região. A gente sabe ali, então, que não está vencendo, que aqui agora se trata de uma consolidação. Seria vender no topo e comprar no fundo. Como o mercado só vem na região de topo, ele dá padrão vendedor para nós aqui, a gente tem o nosso operacional, certo? Então você tem essa leitura aqui. Você tem a movimentação do mercado aqui. Tá? É uma forma muito tranquila, muito simples de você observar. Por quê? Se o mercado não está dando continuidade, se o mercado está rejeitando o ponto que é o ponto de continuidade, significa que ele não quer ir para aquele lugar. Se ele não quer ir para aquele lugar, só sobra outra região para ele trabalhar, que é para baixo. Se ele não quer ir para cima, ele vai para onde? Para baixo. Ou ficar de lado, mas no caso ele está numa região de venda. Então, se ele não quer subir, ele quer se reverter o movimento, e ele está numa região de venda e está mostrando candles, padrões, leitura, né? Você está tendo a leitura que o preço está cansado, que o preço não quer andar, você tem ali uma região para você trabalhar numa venda. Você tem a leitura para você levar isso até a mínima, por exemplo. Uma outra coisa importante, pessoal, isso daqui, como eu falei para vocês, a gente tem uma leitura de consolidação. Por quê? Porque o preço abriu no meio, né? O preço abriu aqui, ó, aqui, certo? O preço ele abre aqui numa região que é exatamente ali entre o último topo e o último fundo. Você tem aqui o preço abrindo no meio, tá? Dentro desta região de topo com esta região de fundo. O que é isso daqui, pessoal? É o tal do caixote, né? O tal do range, o tal da consolidação. Num caixote, num range, numa consolidação, só existe uma coisa para você fazer. É um tipo de operação que você precisa ter uma coisa muito importante que a maioria dos traders não tem.
que é a tal da paciência. Porque numa consolidação, num range, eu, Gabriel, eu só opero e só ensino os meus alunos a fazerem uma coisa, que é você vender aqui em cima e comprar aqui embaixo. Se o mercado não vier aqui embaixo, você não compra. Se o mercado vier aqui em cima e te dá o padrão, você vende, tá? Ah, Gabriel, e o resto do dia? Você faz o quê? Senta, assiste, toma uma cerveja, sei lá, cara, não faz. É muito melhor você ter paciência, aguardar as melhores oportunidades, do que você ficar entrando em qualquer lugar, desperdiçando dinheiro, corretagem, emolumento, principalmente dinheiro, porque você vai estar entrando numa região que não é uma melhor região possível. E a gente está aqui para a gente ter assertividade, lucratividade, não é para ficar clicando em qualquer lugar. E a gente pode observar que você tem a leitura, que você está numa consolidação, que é uma região vendedora, que é uma região compradora embaixo e vendedora em cima, né? Você tem um range. O que a gente vai fazer? A gente vai aguardar esses dois pontos para você trabalhar. E outra coisa importante que o range tem, né? A gente falou que isso daqui é o mercado de alta. Isso daqui é o mercado de alta, certo? Porque ele está formando fundos mais altos e topos mais altos. Se é um mercado de alta, esse range que vem depois, ele não tem condições de alterar a tendência anterior. Um range, pessoal, ele não altera, uma consolidação não altera a tendência. A consolidação não altera a tendência. Ela só pausa. Tá, pera aí, que o mercado está cansado. A gente vai fazer um movimentozinho aqui para cá e para cá, vai ficar aqui sambaleando, depois a gente volta. Então, quando você está negociando um range, tenha em mente que o melhor ponto para você operar é a favor do movimento anterior. É por isso que eu falei que esse ponto que está marcado dessa venda ali em cima no topo é contra a tendência. Porque o movimento anterior, ele está trabalhando na alta. Tá? O movimento anterior é um movimento de alta. Então, a gente vai buscar no range operações de alta. Se o movimento anterior é de alta, eu vou buscar pontos que me ofereçam uma oportunidade na alta. E o que seria isso, por exemplo? Bom, claro que o melhor dos mundos é aqui, comprar aqui embaixo. Mas você pode observar que a gente tem aqui, ó, observem que o mercado ele está bem travado nesta região aqui do meio, né? Qual a região do meio? Observem aqui, ó, que o mercado trabalha aqui, né? O mercado trabalha aqui. O mercado forma uma mínima do dia, ó. Vamos ilustrar passo a passo. Você tem o mercado abrindo, descendo aqui. Você tem uma região aqui de suporte, claro, tá? Por conta desses candles aqui, certo? Você tem uma região de suporte aqui, ó. Esqueça esse movimento aqui. Você tem uma região de suporte aqui, certo? Você tem uma região de suporte que você observa, olha lá, o mercado forma uma mínima exatamente na região do suporte, tá? Ele forma essa mínima nessa região de suporte aqui, ele forma aqui a mínima. Quando ele forma essa mínima, você observa que ele até forma aqui um padrão, né? Um padrão, a gente consegue ter uma análise ali que ele possa ir para um movimento de alta, né? Você consegue ter essa leitura. Você tem ali um possível pin bar, né, comprador, e o martelo ele não tem esse rabinho para cima, você tem aqui um possível pin bar de alta, né, numa região de suporte, mas, contudo, entretanto, todavia, no entanto, a região para eu comprar aqui embaixo. É por isso que eu não dou bola para cá. Isso daqui não é leitura suficiente para me fazer tomar uma decisão aqui, do meio do caminho, tá? No meio do caminho. Quem lembra da Sandrinha ali? Lembra da zona da Sandrinha? Lá, tchau, Bird Box, né? Então ali eu estou numa região nebulosa, uma região esdrúxula, tá? Se for analisar uma nota de trade, como que a gente faz para analisar a nota de trade? Eu quero comprar, então o melhor ponto para comprar é aqui, 10. Aqui eu estou o quê? Estou entre os 5, né? Estou na metade ali. Eu quero um trade nota 5, e aqui é 0, né? Eu quero um trade nota 5? Não, eu quero um trade aqui, ó, perto dos 10, tá? Ninguém quer tirar 5, 4 na prova, ficar de DP. Tá? Então você não quer ficar de DP no seu trade.
Então você vai aguardar o mercado te dar uma leitura melhor que essa que você está tendo. Isso aqui é só um possível ponto, até então é um ponto fraco. Quando ele fica interessante? Quando o mercado continua, certo? O mercado continua, a sua região está marcada lá ainda. A gente está aguardando para vender aqui em cima ou comprar aqui embaixo, é uma consolidação. Aqui ela fica interessante. Por quê? Porque você já tem o mercado testando uma vez aqui, com demanda, tá? Com demanda, detalhe importantíssimo. Você tem aqui a região de suporte, você tem aqui topos descendentes, certo? Mercado faz um candle de impulsão, isso é um candle de impulsão. Isso daqui é um candle de impulsão, é um candle forte, ele está derretendo, escorrendo ali. E repara, onde que o safado salafrário veio parar? Exatamente em cima da linha, né? Exatamente aqui na região da linha. E o candle seguinte, qual que é? É um martelo, martelinho, bonitinho. Aqui, ó, martelão bonitinho. Aqui sim você pode tomar uma decisão de comprar, porque aqui você tem mais do que aquele simples parâmetro da linha milagrosa. Aqui você tem uma leitura de um contexto, de um cenário. Qual é esse cenário, esse contexto? Bom, o contexto é que eu estou numa movimentação de alta, certo? Eu estou numa movimentação de alta, esse é o primeiro ponto. Uma consolidação não altera a tendência anterior, então eu continuo numa tendência de alta. Tá bom, esse é o segundo ponto, né? Eu tenho uma região de suporte que o mercado deu uma testadinha aqui no início do dia. O mercado deu uma testadinha no início do dia, certo? Eu tinha uma região de suporte, o mercado testou com demanda, certo? Testou com demanda na região. Ele voltou, deu um candle de impulsão ameaçando romper esse ponto, né? Não consegue romper, certo? Ele segura ali na região. E o candle seguinte mostra o martelo. Qual é a leitura aqui, pessoal? Qual é a leitura? É caça candle? Pareceu martelo, não é compra, Gabriel. Não. A leitura é, você tem um cenário de alta, um cenário otimista, você tem um movimento de alta, você tem o mercado fazendo um teste de demanda ali no primeiro candle, né? Quando ele testa aquela região, testa, pum, tem demanda. Opa, peraí, tem gente aqui. Depois, qual que é? O mercado ameaça romper nesse candle forte, vermelho. Ameaça romper lá e o candle seguinte tem um player que faz a defesa, absorve todos esses contratos e, pum, fecha positivo com o martelo. Então, essa é a leitura que você tem que ter. E aí, o que você vai trabalhar? Bom, você vai trabalhar com a entrada aqui, seu stop está aqui abaixo, né? E seu alvo, você vai jogar o alvo lá no último topo. Então, você tem essa leitura aqui. Essa leitura, essa movimentação. E aí você tem o mercado indo buscar lá seu trade, né? Rapidinho você tem um trade de 180 pontos com stop de 95 pontos ali, certo? Então você tem ali uma leitura contextual, você tem uma leitura macro, tá? Não é simplesmente ficar caçando receita de bolo. É para isso que eu formo meus alunos, para entender a movimentação do preço, para entender a movimentação do ativo. A mesma coisa aqui em cima. Aqui em cima o mercado encontra a região que eu já sabia que era uma região de venda e ele começa a me dar padrões que eu sei que são padrões de rejeição, padrões de venda, padrões para eu negociar na baixa. Tá? Eu já sei que isso me mostra fraqueza. E o pessoal que gosta de trabalhar com elástico sabe que aqui é um ponto para você trabalhar com elástico, para você puxar ali uma região, um trade desse tipo, né? Um trade desse naipe aqui. Mercado, você põe stop acima da máxima e desce aí buscando 310 pontos. Então você tem um operacional bem tranquilo e dentro daquilo que eu sempre falo para vocês, que é buscar regiões de alta lucratividade, baixo risco, porque você tem um risco ali baixo, e uma excelente taxa de acerto, né? Você põe stop aqui acima da máxima, topzinho nem de 100 pontos ali, 90, 100 pontos, vai buscar um alvo ali grande com uma taxa de retorno 2,5, né? Isso daqui é um trade contra a tendência, certo? É um trade contra a tendência. E aqui você tem ainda a nossa região lá marcada, certo? Você tem ali a nossa região de demanda aqui embaixo ainda, que o mercado girou, que o mercado trocou lote e reverteu, certo? Então esse martelo é um martelo importante porque ele fez com que o mercado
mudasse a sua direção, né? Ele reverteu a movimentação do mercado. Então, esse cara é o cara que está mandando aqui, certo? Se esse é o cara que está mandando, pessoal, pensa só. Imagina que você é o cara lá do martelo, o cara que fez esse martelo. Que eu quero que você pense da seguinte forma. Você está comprado naquele ponto. Tá? Você que está mandando no mercado. Se o preço voltar, você tem duas opções. É deixar passar e perder dinheiro, ou é defender o preço e fazer o preço voltar para cima e ganhar dinheiro. Qual que é a sua opção? Primeira ou segunda, pessoal? Qual que é o ponto? Qual que é a sua visão sobre isso, né? Se sou eu, penso em defender, porque eu não quero perder. E outra, sou um cara, um trader de uma mesa institucional, tenho contrato, tenho margem, tenho dinheiro, tenho o que for para defender a posição, vou ficar sentado de braço cruzado vendo minha boleta indo para menos 600 mil reais? Não, né? Eu vou ficar defendendo a minha posição naquela região. É por isso que esse martelo é muito importante. É a mesma coisa que a gente marcar um RR de fundo. A mesma coisa. Ou o pessoal que acompanha no treinamento é a linha do pedreiro, certo? É a mesma coisa. E aí você pode observar o quê? O que eu quero que vocês observem, né? Eu quero que vocês observem o seguinte, que vocês observem o mercado. Quero que vocês observem o mercado voltando na região do pedreiro não, do martelo. Voltando na região do martelo aqui, tá? Esse martelo importante que fez o preço se movimentar, né? Esse martelinho aqui, ó, se a gente faz aqui o desenho do nosso RR, né? Tem o RR lá e tal, mercadinho se movimentando no RR, certo? Você tem ali o preço voltando lá e observa os padrões que nós temos aqui. São padrões também de reversão. Isso é um padrão de reversão. Isto é um padrão de reversão. Isto é um padrão de reversão. Isto é. Este é um padrão de equilíbrio que o mercado não sabe mais o que faz. Esse é um padrão de reversão. E este também é um padrão importante de equilíbrio, que o mercado também sabe o que faz de uma certa região. Né? Que também te deixa uma nova padrão de reversão. Gente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Você tem 9 motivos para comprar em algum desses lugares. 9. 9 motivos para você comprar em qualquer um desses lugares. Qualquer um desses gatilhos. E você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 motivos para você comprar em algum lugar desse ponto aqui, utilizando o elástico. E buscando o nosso último topo, que é aqui em cima. E o stop ali abaixo da mínima. Tá? Você tem 9 motivos para você comprar no gatilho e você tem 7 motivos para você comprar no elastiquinho, que a gente gosta de fazer bastante. Tudo isso a favor da tendência, lendo o mercado, entendendo o mercado, compreendendo o mercado, aprendendo o que os mercados, né, o que os players estão fazendo. E não caçando padrão aleatório, receita de bolo, cruzamento de média, leitura, blá, 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 blá. Tá? E sim, compreendendo a essência do mercado, né? O que é análise técnica pura, que é a leitura do preço, que é o comportamento do preço, o entendimento do preço. É isso que eu quero que vocês entendam. O pessoal que fez essa compra merece um troféu ali, o Ricardo. Parabéns, Ricardo. Trade nota 8 não, é trade nota 10. Para mim é trade nota 10. Tá? A pessoa, o aluno que fez essa leitura, tá de parabéns. Tá de parabéns mesmo. E aí você tem o mercado finalizando ali, rompendo o quê? Rompendo a consolidação. Se ele está rompendo a consolidação aqui, pessoal, o que ele está fazendo? Ele está ali dando continuidade. Porque não era a barreira de continuidade que nós falamos aqui no começo desse vídeo? Não era a barreira de continuidade esse ponto? Aqui em vermelho? Se era a barreira de continuidade, cara, agora que eu vi que o Kindle não está na cor que eu gosto, né?
Agora que eu fui ver isso. Se está na barreira de continuidade, se o mercado rompe a barreira de continuidade, o que a gente tem que entender? Ele está rompendo para dar continuidade no movimento anterior. Se ele está rompendo para dar continuidade no movimento anterior, então a gente pode esperar agora o mercado retornando em alguma região daqui. Porque aqui agora vai ser uma região de demanda. Eu quero que o mercado venha até aqui para eu poder comprar. Se ele não fizer isso, eu não vou fazer nada. Nada. Porque eu quero trabalhar sempre tentando comprar o mais barato possível. Tá? Tentando comprar ali o mais barato possível. Certo, pessoal? Essa foi a leitura do mini índice de hoje. Essa foi o conceito do índice, né? Para mim, na minha visão, tá? Na minha interpretação, essa é a movimentação. O dólar, o que a gente pode observar? O dólar a gente tem um movimento ao contrário, né? Por que a gente tem um movimento ao contrário? Que a gente tem um movimento divergente? Porque o dólar hoje ele foi um pouco mais tendencioso. Você tinha o mercado numa movimentação de alta. Se é uma movimentação de alta, eu quero comprar, como nós falamos agora. Porém, o mercado ele perdeu, ele abriu aqui embaixo, ó, perdendo fundo. O mercado de alta não pode perder fundo, porque ele vai estar dando início a um teste de mínimas. E se o mercado iniciar um teste de mínimas, ele pode avançar, rompendo o fundo, formando um topo mais baixo, dando origem a uma nova tendência de baixa, revertendo a alta. Se ele fizer isso, a gente não vai mais buscar oportunidade de compra, e sim vai buscar oportunidade de vendas. Tá? E sim buscar oportunidades vendedoras. E ali você tem o quê? Tem o mercado abrindo abaixo do fundo, iniciando o teste de mínima, certo? E você tem o mercado fazendo um fundo, um topo. Quando ele faz esse topo aqui, pessoal, ó, você tem um inside aqui. É um inside também é um padrão, né? Mas a gente não tinha como entrar nesse padrão ainda, né, o Aramide baixa. Por que a gente não tem como entrar nesse Aramide baixa? Porque seria adivinhar topo. A gente vai entrar onde? Aqui, nessa estrela cadente. A gente vai entrar ali nessa estrela cadente, porque ela está numa região de topo a favor do movimento de baixa. Então aqui você tem as duas condições de uma tendência de baixa. Um fundo menor que o fundo anterior, que seria aqui. Um topo menor que o topo anterior, que seria aqui. Então aqui você já tem uma tendência de baixa, e numa tendência de baixa você vai buscar operacionais na venda. E quando você quer vender, é quando ele perde o fundo, quando ele rompe o fundo, aí você fala, vende? Não. É quando ele volta no topo para você vender o mais caro possível. E aí você vai vender nessa estrela cadente aqui, colocando stop acima da região, e aí você vai buscar pelo menos a próxima região de fundo, que é aqui. Então você tem um alvo ali de 8 pontos e você tem ali um stop de 3, 3,5. Stop curto para um alvo longo. Para o dólar isso é uma maravilha. Certo? E aqui, pessoal, o que a gente tem, né? Por que o Renan está falando que ele fez uma compra no primeiro candle? Renan, aqui a sua leitura é de você estaria adivinhando o fundo, tá? Porque a região que nós temos para comprar é aqui, certo? O mercado abre aqui, ó. Se ele tivesse aberto esse martelo aqui, cara, eu ia te dar os parabéns. Mas não, ele abriu bem para baixo. Tá? Se ele abriu bem para baixo, a gente não consegue ter uma leitura suficiente para falar, nossa, cara, eu não vou assumir tudo isso como uma região, né? Tudo esse tamanho aqui como uma região, porque é dólar ainda, né? Você tem aqui uma diferença de quase 10 pontos. Não dá para você assumir que tudo isso é uma região, certo? Outra coisa importante que a gente tem é o mercado rompendo uma região de fundo, que no caso é aqui, né? Se você estender essa região de fundo para frente, ele rompe, tá? Ele rompeu, ó, com o candle de impulsão e voltou a testar. Quando ele voltou a testar, repara que ele não tem força suficiente para ele subir até aqui, que seria o ideal.
o ideal seria ele vir, vender aqui em cima e cair. Mas repara que ele não tem força, ele começa já a frear aqui, ó, tá? E ali vem o pessoal que gosta de Fibonacci e tal, você traça o Fibonacci aqui, você vai ver que ele vai parar no 61.8, tá? Ele para no 61.8 e você vai fazer a venda buscando o alvo do 61.8, certo? Mas isso é para o pessoal que gosta de Fibonacci. No treinamento a gente não foca em Fibonacci, porque eu acho que é um pouco complicado para o aluno iniciante, e eu acho que existem maneiras melhores de observar o mercado desse ponto. É muito mais fácil o iniciante entender que o mercado perdeu um fundo que era importante com uma impulsão, voltou a testar essa região e não conseguiu passar para cima, não conseguiu avançar para cima, e dar a venda, do que em falar para o iniciante que o preço ele retraiu até o 61.8. Tá? Eu acho mais simples. Certo? Que não, quer dizer, 38.1, né? 38 seria nesse caso, o Fibo tem que retrair para cima aqui. 38.2. Quando é para alta, a gente traça ele ao contrário, né? Você traça ele ao contrário, porque aí sim seria retração. Tá? Mas isso aí é assunto para outro ponto. Vocês entenderam a movimentação do dólar? Depois aqui ele forma um padrão que é o fundo duplo, né? Ele monta uma mínima. Quando ele monta uma mínima, você tem o ponto que altera esse movimento, você tem ele marcado, inclusive é o doji, e o mercado mostra padrões aqui para a gente trabalhar ali acima desse movimento, mas como o mercado está numa tendência de alta, eu fico desconfortável em fazer qualquer tipo de operação numa reversão. Seria aqui meio adivinhar fundo, tá? Certo, pessoal? Então essa foi a nossa revisão de mercado. Essa foi a revisão de mercado, essa é a forma que você... esse é o conteúdo que você encontra todos os dias de pregão, a partir das 18 horas no treinamento. Para você que chegou hoje, seja muito bem-vindo. Você chegou justo na última aula do ano. Mas nós retornamos aí no dia 6 de janeiro. E para você que quer iniciar seus estudos, basta você fazer sua matrícula hoje mesmo e aproveitar o final de ano para você pôr em dia todo o conteúdo, né? Para você poder aprender todos os conceitos que a gente utiliza ali, utilizando, né, análise técnica pura, análise técnica simples, análise técnica purista. Certo? Pessoal, muito obrigado a todos por mais uma vez pela parceria de vocês. Muito obrigado por acompanharem o meu trabalho, por confiarem no meu trabalho, por me darem a oportunidade de passar para vocês um pouco que eu sei sobre o mercado. Espero que esteja ajudando a todos e espero que vocês tenham resultados positivaços ali no ano que vem, para que vocês possam evoluir cada vez mais e a gente vai se falando ali ao decorrer da carruagem, certo? Mais uma vez, muito obrigado a todos. Tenham todos um ótimo Natal, um feliz ano novo. Fiquem com Deus e até a próxima, galera. Um abraço a todos. Muito obrigado. Tchau!